Hoje em dia as pessoas parecem que sei lá, velho, facilmente ser manipulado, porque chega o dia do namorado, se doa pra qualquer pessoa facilmente, de uma forma tão fácil, pra não passar os dias sozinho, tá ligado? Pra não passar essa data comemorativa sozinho. Você tem que estar preparado mentalmente para rejeitar tudo de ruim nessa porra desse caralho, tá ligado? Por isso que eu digo, esteja preparado ou preparada se você for mulher ou homem. Não se entregue a qualquer tipo de pessoa. Vá atrás de quem saber quem é essa pessoa, tá ligado? De onde veio, sei lá o que. Não importa, cara. Vai atrás, pesquisar quem é esse tipo de pessoa. Porque você pode estar num relacionamento, vai entrar num relacionamento e nem sabe quem é a pessoa. Só por causa dessa data comemorativa. Porra, velho. Acorda. E vira homem ou vira mulher, porra. É isso aí. Bora pra cima que o topo é nosso.